coração, a tua palavra como bálsamo, Senhor. Restaura os teus filhos. Aqueles que não puderem estar aqui hoje, Senhor, sejam tocados por Ti, ó Pai. Vai sobre o lar de cada filho Teu que está aqui hoje, meu Pai. Senhor Pai, trazendo, Senhor, paz, a paz que excede todo entendimento, ó Deus maravilhoso. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és poderoso. E só o Senhor pode fazer na vida dos Teus filhos, ó Pai. Desde a abertura do culto até o louvor, dízimos e ofertas, você vem falando dos Teus filhos, ó Pai. Que assim possa ser, ó Pai Todo-Poderoso. Que esta palavra entre como uma espada de 2 gumes, ó Pai Todo-Poderoso. Transformando a cada um que aqui está e tocando aqueles que não puderem estar aqui hoje, meu Pai. Desde já, Senhor, nós prestamos um culto genuíno e verdadeiro a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu também gosto de estão morando aqui, porque é a primeira vez que eu tive a oportunidade de ministrar dízimos e ofertas foi num culto de evangelismo. E o altar estava assim, cheio de jovens. A minha lembrando que o microfone está muito longe, então se eu estiver falando baixo, os irmãos podem levantar a mão que eu. Tá bom? E Deus vem trabalhando na minha vida de uma maneira sobrenatural. Ele vem restaurando, Ele vem tratando, vem curando de diversas formas. E nesses dias eu pensei em várias formas que eu poderia ministrar. Como eu posso fazer? Como eu posso tocar o irmão que está sentado ali? E sabe o que eu perdi? Eu perdi a oportunidade de trazer alguém para aqui essa noite. E eu fico pensando assim, se cada um de nós trouxesse alguém, a diferença que ia fazer, quantas vidas poderiam ser restauradas? Por isso que eu me coloco nessa situação. Porque às vezes, no nosso dia a dia, no decorrer das coisas, é como falei, o eu fala mais alto. Mas quando a gente vai ministrar a palavra de dízimos e oferta, abertura de culto, louvor, o cooperador que está lá na porta, que está no salão, irmãos, é o Espírito Santo, porque é só Ele que pode nos dirigir. Como o pastor nos ministrou aqui uma vez, nós temos que ser condutores da glória de Deus. E o que nós temos feito para isso? Ontem eu indaguei um apóstolo aqui, e aí ele me respondeu, e aí eu entendi que tem momentos na vida que nós temos que tomar uns puxões de orelha, sabe por quê? Para que a gente aprenda, mas não para que machuque, para que isso venha curar. Amém. Para que venha tratar. É difícil, irmão. É difícil. Eu fui criado num lar, de certo modo violento, mas isso não me contaminou. Porque eu observei o quê? O amor daquele lar. Porque de alguma forma tinha. E eu procurei vários temas. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de ministrar na escola de líder, eu ia falar sobre paternidade. E eu não me senti preparado para falar sobre paternidade. Porque aí ainda não estava tratado. Eu ainda não estava sarado, eu estava curado. E tudo isso vem acontecendo na minha vida, os tratamentos, abandonar essa rejeição que eu sentia que as pessoas tinham por mim, antes de eu estar na igreja, de estar na igreja. Eu tive que ter um relacionamento maior com Deus. Eu tive que estar buscando a Deus. E eu não me sentia digno de falar direto com o Senhor. Porque quando a gente se torna cristão, a gente fala que tudo é voltado para a honra e glória do Senhor. Então o que? Para mim, eu tinha que tratar direto com Deus. E eu, como vou falar com Deus? Como? Quem sou eu para falar com Deus? Como que eu vou ser quebrantado dessa forma? Como eu vou estar preparado? E aí eu fui curado. E tudo isso me trouxe um tema, que é o maior dom, o maior fruto do Espírito de um cristão que pode existir, que é o amor. Aleluia. E aí eu falei assim, mas isso fala sobre tudo que eu pensei, sobre paternidade, sobre cura e sobre relacionamento. E Deus vem trabalhando na minha vida de uma forma extraordinária. Irmãos, eu comentei com o irmão que estava ali, né? Brinquei com ele que ele ia fazer a abertura do culto, né? E eu falei para ele que Deus vai preparando. Porque quando eu cheguei na igreja, eu ia trazer o copo aqui no banco clássico com as duas mãos, porque eu vinha tremendo. Porque ao mesmo
tempo que a gente tem o nervosismo, tem o temor a Deus. Porque a gente sabe que a gente não está fazendo para qualquer um. Mas Deus veio fazendo coisas extraordinárias na minha vida. Eu tive a oportunidade de estar aqui tocando contrabaixo. Eu não tinha um instrumento. Deus preparou para mim. Mas naquele momento eu senti que o meu chamado, ele estava no servir, mas no diaconato. Porque a gente sabe onde existe a carência naquele lugar. Aqui nós temos muitos adoradores. Nós estamos vendo aqui pessoas fluindo de forma natural. Vai ser um tratar, tudo vai se encaixar. Vai ter um momento, irmãos, que na hora que esses levitas abrirem a boca, na hora que o instrumento tocar, irmão, vai ser como um Pentecoste. Vai ter gente caindo de tudo que é jeito, línguas repartidas, vai ter testemunho, mas tudo isso depende de nós. E a palavra que corrobora em tudo isso, que engloba tudo isso, paternidade, cura e relacionamento, está no livro de João, no capítulo 16. No livro de João, no capítulo 16. Eu achei muito bonito como o Paulo colocou a questão dos dízimos e ofertas, o melhor que a gente pode fazer, e compartilhar com o irmão. Quando a Karen fez a abertura, louvai o Senhor. Louvai o Senhor porque é o melhor que a gente tem. E aqui, se a gente tem noção de quem é o Pai das nossas vidas, no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no 17 complementa assim, porque Deus enviou o Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Glória a Deus. E por que eu coloquei nesse tema que é o amor, 3 situações, que é paternidade, cura e relacionamento? Porque para mim, como eu disse, era muito difícil eu conseguir falar com Deus. Eu não me sentia digno. Por que eu não me sentia digno? Porque a paternidade foi algo que veio desde a minha infância. Eu não conhecia a paternidade. A pessoa mais próxima, quando eu era criança, que tinha esse papel de pai, era meu irmão. Meu pai, ele sempre foi um homem muito trabalhador, uma pessoa que sempre buscou pela casa, mas ele tinha um vício do alcoolismo, e a gente sabe que quando a pessoa tem um problema, seja por qualquer vício, é difícil, porque não há uma estrutura, você não consegue ser direcionado por aquela pessoa, por melhor que ela seja, porque o vício, a gente tem que entender o seguinte: a fraqueza, ela não está no ato em si. Aquilo ali já vem sendo trabalhado na mente da pessoa. Irmãos, se a gente não cuidar, a gente cai. E nós não somos melhores do que ninguém. Então, mesmo o meu pai adotivo, tendo todas essas questões, que ele era uma pessoa agressiva, ele tinha um facão que a minha mãe tinha que esconder, porque quando ele chegava alcoolizado, ele queria matar todo mundo. Agredia a minha mãe. E o meu irmão foi a pessoa que eu tive essa afinidade, trazendo como um pai, porque ele me ajudou muito. Eu sou uma pessoa muito abençoada, irmãos. Tudo que eu passei, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Porque se Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, nós não éramos filhos. Nós adorávamos um Deus. Nós éramos criatura. Filho era Jesus. E quando ele deu o seu Filho, nós passamos a ser herdeiros do Pai e co-herdeiros do Filho. Olha o amor, irmãos. E Deus veio trabalhando na minha vida. Me relacionei com outras pessoas e eu olhava e tentava absorver aquela questão da paternidade. Amigos, pessoas de trabalho,
direcionava: filho, faz assim que vai dar certo, busca dessa forma que vai dar certo. Você é um rapaz bom, só que não é um rapaz bom, mas sem direcionamento. A palavra de Deus diz: você pode ser bom, você pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ajudar todo mundo. Nem por isso você vai ser salvo, você tem que ser justo. A palavra de Deus diz: buscar o reino de Deus, em Mateus, buscar o reino dos céus, perdão, e a sua justiça, e essas demais coisas lhe serão acrescentadas. Está dizendo lá: seja bonzinho? Não. Muitas vezes, por ser bom, eu me prejudiquei, porque eu achava assim: eu sendo bom, eu recebo da mesma forma. Porque na palavra diz que até os filhos das trevas granjeiam amigos do mundo, mas com certo interesse, sabe que lá na frente ele vai receber algo. E nós não somos assim. E eu descobri uma parte do que era a paternidade quando eu me tornei pai. E é um amor tão maravilhoso, irmãos. É um amor tão maravilhoso, é algo incondicional. Por mais que a gente saiba que a salvação individual, toca no filho seu para você ver como dói, machuca. E aí você vai começando a entender todo o processo. E veio uma menina. E um homem que não teve esse lado da paternidade, criar uma menina, para mim eu vou dizer que é mais fácil. Sabe por quê? Porque eu me liguei mais à questão materna. Então, fica mais fácil você cuidar das meninas. Só que mesmo assim, irmãos, faltava. Eu não conseguia ser um bom pai, um bom esposo, um bom filho. Minha mãe falava assim para mim: meu filho, tudo que alguém faz para você, você tem que fazer de volta, porque isso não entendo. Você não consegue receber, não consegue ser abençoado. Minha mãe, ela não é cristã, ela ainda não se converteu, ainda não aceitou Jesus verdadeiramente. Mas olha o que ela me falava. Mas eu achava assim: não, se alguém faz alguma coisa para mim, eu vou pedir por troca. Então eu não conseguia estar numa situação, num relacionamento, seja com a minha esposa, a minha filha, a minha mãe. E eu reconhecia que as pessoas faziam por mim, mas de uma forma errada. Porque quando você é abençoado, você tem que entender que é Deus tratando você. Não é por você não é merecido. Nós não somos merecedores de nada, nós não somos dignos, nós somos pecadores. Na verdade, eu não vou falar de maneira chula, né? Mas o mundo não está nem aí para nós. Você pode ter 10 amigos, você pode estar numa roda ali. Vai chegar um momento que você vai se ver sozinho. Mas quando você reconhece quem é Deus na sua vida, você sabe que você não está só. Glória a Deus. Toda vez que eu subi aqui para falar da palavra de Deus, esse altar estava cheio. Então, né, você fala assim: meu Deus, das pessoas, né, então você fica mais à vontade. E aí, eu entrei nessa igreja, eu fui acolhido de uma forma tão linda. E mesmo os irmãos tendo todo o amor por mim, ainda faltava o quê? A paternidade. E o apóstolo, ele deu uma tratativa com a gente de uma forma assim: ó. Eu não estou aqui para rasgar seda. Eu quero que vocês entendam. Eu já falei para ele: não concordando com tudo, o que ele tem que fazer é obedecer. Porque quando a gente tem a bênção, a gente sabe ser direcionado. Mas quando a gente está errado, todo mundo puxa a orelha. E eu falo para todos nós: não pensa que eu também não erro. Eu erro. Muitas vezes eu me sinto menor dentro dessa casa. Porque quando eu vejo que acontece uma situação, eu penso assim: por que eu não fiz algo para mudar aquilo? E aí ele vem trabalhando na minha vida. E eu era um irmão, quando eu entrei na igreja, quando a gente mudou para cá, eu imagino dito ali para cá, eu era um irmão do álcool em gel e põe a máscara. Álcool em gel, põe a máscara. Álcool em gel, põe a máscara. E você vê como Deus vem me tratando. Eu era uma pessoa que não estava mais conseguindo me relacionar com as pessoas. Eu não conseguia sentir empatia. Eu acreditava assim que eu não pertencia a tribo nenhuma. E todo mundo pertence a alguma tribo. Eu não. Eu vou falar algo para os irmãos que vai sair um pouquinho
que os irmãos entendam. Eu sou filho de uma mulher que se prostituía, teve vários relacionamentos, eu não sei quem é meu pai, ela era usuária de droga, mas eu conhecia ela. Mas eu nunca consegui sentir amor por ela. Sabe quando a pessoa é indiferente para você? E isso era muito triste. Isso doía no meu coração. Quando você conhece o amor de Deus, irmão, tudo isso se apaga. Deus trabalha na sua vida. Mas isso precisa de você precisa do quê? Você precisa de cura. A gente precisa ser curado. E para você ser curado, às vezes, é como, por exemplo, você tem uma enfermidade. Por exemplo, eu vou brincar aqui. Eu não falo que eu sou Paulo. Eu falo que está ficando tudo meus parentes que a minha testa está aumentando, mas eu não admito que eu sou Paulo, que eu estou ficando Paulo. Uma hora eu vou ficar careca. Não admito. Não é. Mas eu sei que eu estou ficando, mas eu não admito para os outros. Aí o que eu faço? Eu faço o cabelo bem baixinho para disfarçar. Mas uma hora vai ficar evidente. E aí eu vou perceber. Tanto que se eu for da cabelo, eu percebi que aqui em cima já está, o telhado já está ficando menor. Espiritualmente nós somos da mesma forma. As pessoas falam para mim, ó, você não está bem. Você precisa ser tratado. É o que você faz? Você não admite. Primeiro você não admite. E depois você começa a disfarçar. Você chega num lugar e você começa a dar risada para tudo, participar de tudo. Muitas vezes é nesse momento que entra depressão, que vem o caso maior, suicídio, porque você não admite que você está doente espiritualmente. Mas eu precisava ser curado. Eu passei pelo processo que os irmãos passaram aqui no encontro com Deus, perdão. E no encontro com Deus, ficou ainda. Ainda ficou, sabe? O apóstolo perguntou para mim assim, qual que é a sua dor? A minha dor é porque eu fui rejeitado. A minha mãe não me criou. Quando a minha mãe adotiva pegou para mim, falaram para ela, devolve esse rapaz que ele vai morrer na sua mão. Esse menino, né? Ele vai morrer na sua mão. E a minha mãe, uma pessoa humilde, trabalhadora, sem estudo, ela sabe o básico do ler e escrever. E faz contas assim. Ela aprendeu o básico de tudo, mas só que melhor do que eu ela faz uma conta. Eu me perco ainda. Mas uma pessoa de uma sabedoria assim, sabe? Mas por que isso? Deus coloca pessoas abençoadas em você. Só que quando você não conhece o Evangelho genuíno e verdadeiro, quando você vai começar a estudar a Bíblia, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Eu já gosto de fazer as coisas ao contrário, eu vou para o fim. Eu quero saber o que isso vai dar. Porque antes que o ar houvesse que era Deus, no princípio, né? Mas e quem? E quem está falando? Deus? Eu passei por tanta coisa na minha vida e demorou para eu entender isso. Gênesis, ele é o alfa. Apocalipse, ele é o ômega. Aqui diz ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Por que não fala ele é o meio? Por que fala ele é o princípio e o fim? Tudo que a gente está vivendo aqui na Terra é passageiro. Então entenda, o que é importante é o princípio e o fim. Por isso que diz que a gente tem que buscar Deus todos os dias. Todos os dias. Antes desse sistema pentecostal começar, as pessoas falavam que eram salvas só de serem batizadas. Aí quando mudou, quando teve a reforma protestante, as pessoas falavam que para ser salvo tinha que ser batizado e ser batizado pelo Espírito Santo. E por que as pessoas caíram depois que eram batizadas pelo Espírito Santo? Porque se já foi batizado nas águas e foi batizado pelo Espírito Santo, já está salvo. E por que caiu? Sabe por quê? Porque assim, ó, esses caras que malham, geralmente são mais em cima do mais embaixo, que está parecendo frango. Malha, poder malhar 10 anos. Se ficar 2 anos sem malhar, perde tudo. Você pode comer Bíblia, você pode ler isso aqui, de trás para frente. Você pode ser doutor da palavra,
Isso aqui não entrar no seu coração, não vale de nada. E aqui em João no 3, no capítulo 3, no 5, diz assim, ó, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Deus vem trabalhando na minha vida. Ele fez algo. Hoje eu estou aqui, irmãos, esses dias, na célula, tem vindo uma pressão muito grande sobre a minha vida. Eu sinto uma fraqueza. Irmão, se eu vou pegar um copo d'água, eu já começo, sabe? É como se eu não tivesse força. Só que não é físico. Não é físico. É quando você... se alguém falar que está sentindo dor, você vai começar a sentir dor. Isso é espiritual. E eu não tenho que buscar. Mas eu sei que isso estava acontecendo. Por quê? Diminuiu o tempo de oração. Eu estou cansado. Eu vou orar aqui na frente da cama. Daqui a pouco eu vou orar deitado. Daqui a pouco eu oro. E quando você vê, daqui a pouco você está orando, não é? Por isso que eu falo, eu tenho que buscar todos os dias. E eu conheci o Pai. Verdadeiramente. Hoje eu sei quem é Deus na minha vida. Deus é amor, mas eu conheço os dois. Que é amor que é como consumidor. Então assim, a gente tem que tomar cuidado. Esse é um culto para jovens. Eu entendo assim que quando você é renovado a cada dia, seu espírito ele vai rejuvenescendo. Desde o mais novo até o mais vivido, né? Vou falar assim, você vai sendo renovado. A gente fala assim, ano de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Foi como o Paulo falou, se você tivesse dado tudo que você tem hoje, tudo, eu penso nisso, se eu tivesse largado mão de tudo, para viver só para a obra, ou tivesse que recomeçar tudo que eu tenho, se Deus tirasse tudo, casa, tudo que eu tenho, trabalho, será que eu teria forças para continuar? E eu tenho trabalhado isso na minha mente. No outro dia, a minha filha fala assim, pai, quebrou meu celular. Ele falou, mais uma, cara. Você começa a juntar um dinheiro, parece que é feito cascata, né? Vai quebrando as coisas. E como eu não posso usar o celular no trabalho, eu deixava o celular em casa. Eu falei para ela, eu vou comprar um celular novo para mim e vou dar o meu para você. E eu pensei assim, eu não uso para o celular, eu nem gosto de ficar com o celular. Assim, por que eu não faço melhor para ela? Porque assim, eles usam muito mais do que nós. Tem função no celular que eu tenho, já estou com 8 meses com o celular, não sei nem para que serve. E ela tem certeza que vai usar. Aí eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer mais escala, eu vou fazer só as escalas no papel e não pedir mais para sua mãe, você vai preparar lá no Excel. Já está. Quando eu pegar algum serviço, vou fazer ali no esboço do papel, quero que você faça um projetinho para mim lá. E hoje eu levei ela para você, filha, escolha o que você quer. Só não vai muito, né? Parece que está complicado no meu orçamento. Mas eu vou falar para vocês, irmão. É a paternidade sendo orada. Não pelo valor, mas se você falar assim, eu podendo fazer o melhor para a minha vida. É Deus trabalhando aqui, ó. Deus trabalhando no meu coração. E, como eu disse, ontem, eu falei com o apóstolo, e aí a gente estava conversando aqui e tal, e eu indaguei ele. E a gente tem que saber que há um momento para tudo. Não que você não possa fazer uma pergunta, mas seja objetivo. E aprenda a ouvir. Porque tudo é para tratar, tudo é para curar. Em João 15, diz assim, ó. João 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós, como a vara de si mesma, para
a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem quer a cura? Cristo Jesus. Nós já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nada que façamos vai pagar o alto preço que Ele pagou por nós na cruz. Mas nós podemos ser curados. Nós podemos ter os nossos familiares curados. Mas quando a gente for pedir para Deus, a gente fala assim: seja feita a tua vontade. Porque o nosso querer muitas vezes é falho. O nosso querer pode nos direcionar para o que é certo, pode nos afastar da presença de Deus. Mas a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Aí vocês falam assim: você falou da paternidade, você falou da cura que é Cristo Jesus. Então eu falei do amor do Pai, da cura que é Cristo, e o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com vocês desde o começo desse culto. Ele está tratando. E quando você tem intimidade com o Espírito Santo, ele renova você. Ou você tem um relacionamento com Deus, ou você morre espiritualmente. E nós entramos aqui para ser avivados na presença do Senhor. Então eu gostaria de pedir para a igreja que se colocasse de pé, que nós possamos orar e agradecer